Capítulo 5 vai ensinar a você a selecionar objetos no AutoCAD e os comandos de edição. Todos os comandos de edição pedem para selecionar objetos, então você precisa entender direitinho como é que faz para selecionar os objetos. Eu vou exemplificar para vocês como a gente faz a seleção de objetos através do comando Erase. Nós temos um desenho aqui na tela. Vou aproveitar para explicar também como é que eu manipulo a visualização do desenho na tela. Com o botão de scroll do mouse, vocês podem fazer o zoom para afastar ou aproximar o desenho, tá? Apertando o botão do scroll, vocês podem arrastar o desenho para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Surge uma mãozinha na tela, é como se você estivesse empurrando o desenho. Então, na combinação desses dois elementos, a gente faz o zoom e o pan. Então, o comando Erase está na aba Home, no painel Modify. A gente tem aqui o comando Erase, que é o comando para apagar. Todos os comandos do painel Modify pedem a seleção de objetos. Então, isso é muito importante entender direitinho no AutoCAD. Eu entro no comando Erase. Na linha de comandos, como a gente viu, vem a interação do AutoCAD, ele pede para selecionar objetos. E o cursor vira um quadradinho. Com esse quadradinho, eu consigo selecionar um objeto por vez. Selecionei o arco, selecionei a linha. E os objetos selecionados mudam de cor na tela. Depois que eu selecionei todos os objetos que eu quero apagar, eu dou o Enter. Ok? Então, foram selecionados somente aqueles dois objetos. Se eu quisesse apagar essa porta toda, eu teria que selecionar vários objetos. Para selecionar um a um é mais trabalhoso. Então, a gente tem um segundo método, que é o método Window. Então, eu vou entrar aqui no comando Erase novamente, tá? E na outra porta, eu vou fazer uma janela, então eu vou clicar em qualquer área da tela que não tenha nenhum objeto, e se eu arrastar o cursor para a direita, vejam, eu vou ter uma janela azul com linha cheia. Se eu afastar o cursor para a esquerda, eu vou ter uma janela verde com linha tracejada. A janela verde com linha tracejada é o modo Crossing. O AutoCAD vai selecionar todos os elementos que estiver cruzando ou contidos dentro da janela. E o método Window, que a gente vai usar agora, ele vai selecionar todas aquelas linhas que estão completamente contidas dentro da janela. Então, se eu fizer essa seleção, vejam, mudou de cor e eu selecionei todos esses objetos de uma única vez. Então, vejam, o AutoCAD diz que encontrou 41 objetos aqui na linha de comandos. E aí, eu dou o Enter e ele apagou toda aquela porta. O método Crossing, vamos supor que eu queira apagar as duas linhas dessa parede. Então, eu vou no Erase. Eu poderia clicar e selecionar uma a uma. Mas se eu fizer simplesmente isso aqui, ó, uma janela que está cruzando, raspando naquelas duas linhas, ele vai selecionar aqueles dois objetos. Então, vejam, o método Crossing e o Window são os métodos que vocês vão usar com mais frequência. Muito bem. Vamos ver agora como que a gente usa os comandos de edição. Vou apresentar para vocês alguns comandos. Vamos ver o comando Move. Vamos supor que eu quero mover esses dois tanques um pouco mais para cima. Então, o comando Move está aqui. Move. Vejam, na linha de comandos, entrou no comando Move e está pedindo para eu selecionar objetos. Então, eu vou usar o método da janela, tá? Eu vou clicar em qualquer ponto da tela, vou fazer isso aqui. Tenho certeza que eu peguei somente as duas pias, tá? Os dois tanques. E aí, selecionei todos os objetos, vejam. E aí, eu dou um Enter. No comando Erase, ele apagava. No comando Move, o comando continua. Ele vai me solicitar um ponto base. Então, é o ponto pelo qual eu vou marcar esses dois objetos, tá? Eu vou pegar o canto aqui com o Endpoint. E aí, ele vai me pedir um segundo ponto, para onde que eu vou mover. Então, se eu quiser
mover para cima, é só eu dar um deslocamento, eu posso digitar o valor dessa distância e clicar novamente. E ele moveu, tá? Vou mostrar para vocês agora o comando copy. Vamos supor que eu quero copiar essas árvores. Então, o comando copy é esse aqui. O AutoCAD vai pedir, selecione objetos. No caso dessa árvore, ele é um objeto único, é um bloco, faz parte de uma biblioteca. Então, eu não preciso usar nem o crossing, nem o window. Qualquer elemento que eu clicar, qualquer ponto que eu clicar, eu selecionei a árvore. Aí, ele pede para mim o ponto base. Eu vou clicar um ponto aqui no centro da árvore e vejam, o objeto selecionado ficou preso no meu cursor. E o que ele pede? Especifique o segundo ponto, ou seja, o ponto da cópia. Nesse caso, eu posso ir clicando em outros pontos na tela, porque ele vai repetindo, ó, especifique segundo ponto várias vezes. E eu fiz a cópia. Na hora que eu tiver terminado a minha cópia, eu dou um Enter e o AutoCAD encerra o comando copy. Toda essa sequência está descrita passo a passo no livro para vocês acompanharem. Vou mostrar para vocês agora o comando mirror, que faz um espelhamento. Então, vamos supor que eu desenhei essas duas cadeiras nesse lado da mesa e agora eu quero uma cópia delas para o outro lado. O comando mirror está aqui. Ele vai pedir para mim selecionar objetos. Muito bem, eu quero selecionar as duas cadeiras. Então, eu vou fazer aquela janela novamente. Ó. Selecionei todas as linhas que estavam completamente contidas dentro da minha janela. Depois que eu seleciono, eu dou Enter. O que o comando me pede? Especifique primeiro ponto da linha de espelhamento. Eu vou espelhar em relação ao ponto médio dessa mesa. Então, eu vou usar o OSNAP, que eu mostrei para vocês no outro capítulo. Nesse caso, eu vou apertar o botão direito do mouse junto com a tecla Shift, para ativar o ponto médio que não estava ativado. Ponto médio. E aí sim, eu consigo pegar o ponto médio daquele arco e vejam. Agora, o que eu preciso? Eu preciso fazer ortogonal. Então, nesse caso, eu vou ligar a função orto. Vejam. Consegui deixar o meu cursor ortogonal àquele primeiro ponto, e aí o comando mirror está me pedindo o segundo ponto. Eu vou clicar um segundo ponto para cá, e ele fez a cópia para o outro lado, que é o espelhamento. E no final, ele me pergunta se eu quero apagar os objetos iniciais, os objetos fonte. Eu vou dizer que não. Então, o não está entre sinal de menor e maior, já é a minha resposta padrão, eu vou dar um Enter. E está feito o espelhamento. Vou mostrar para vocês agora o comando Array. O comando Array faz uma cópia ordenada de objetos, segundo linhas e colunas, segundo um caminho ou segundo um ângulo, tá? Nós vamos ver o Array Path, que vai fazer uma cópia segundo um caminho. Então, eu tenho aqui um objeto que é uma árvore e um caminho, que vai ser essa linha branca aqui. Eu quero copiar essa árvore ao longo desse caminho. Então, eu vou selecionar o objeto, que é um bloco, eu seleciono com um pique só. Select Objects, vou confirmar com Enter. Pede para selecionar a curva, eu vou selecionar a linha branca. E automaticamente foi feita uma cópia de alguns itens aqui, ó. Foram feitas cópias de 4 árvores. Se eu clicar nesse grip da setinha, eu posso aumentar o número de itens e alterar a densidade dessas árvores. Vou clicar de novo, vou aumentar um pouquinho mais. Vejam, visualmente a gente já tem o resultado aqui na tela, ok? Se tiver tudo certo, eu fecho o comando Array, saindo aqui por esse botão.